Deus não vai de encontro à sua palavra. Deus não vai de encontro às regras e os princípios que ele estabeleceu. Ele deu ao homem o direito de escolha. Porque essa doutrina da predestinação fatalista, toda a igreja, todo pastor que prega isso, eles dizem que não existe livre arbítrio. O que é isso? O direito do homem escolher. Existe sim. Se você analisar a Bíblia, começando lá do Gênesis, do paraíso, até Apocalipse, você vai ver, em toda a história humana, Deus dá ao homem o direito de escolha. Deus está sempre convidando o homem ao arrependimento. Deus está sempre orientando o homem o caminho que ele deve andar. Deus está sempre instruindo o homem. Deus está sempre convidando o homem. Deus está sempre advertindo o homem. Para quê? Para que o homem escolha o melhor para a vida dele, porque Deus é amor, não deseja o mal para ninguém. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O próprio Jesus vai dizer que o inferno Deus não preparou para o homem. O homem vai para lá por causa das suas obras, que é o pecado. O que Deus quer é que todos os homens se salvem. Deus tem alegria quando um pecador se arrepende. Não é quando um salvo... Meu irmão. Olha como essa doutrina ela vai se contradizer por ela mesma. E quem prega essa doutrina de que você é um escolhido, não perde salvação, a doutrina da predestinação incondicional fatalista, vai se contradizer por si mesmo. Vai se contradizer. Olha que coisa que não tem nenhuma lógica. A Bíblia vai dizer assim: há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Por quê? Porque o homem só pode obter salvação se ele se arrepender. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crer e se arrepender. Tem que estar junto essas duas atitudes do homem. Essa é a ação do homem que leva ele a alcançar o dom gratuito de Deus por meio da fé. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação que é um dom de Deus. A fé que vem pelo ouvir é a atitude que o homem tem que tomar quando ele ouve o Evangelho. Se ele crer, será salvo. Está entendendo isso, irmão? Está entendendo isso? Estou fazendo aqui uma exegese. Estou aqui fazendo uma defesa da fé com um argumento plausível da palavra, combatendo essa heresia dessa doutrina da predestinação fatalista, incondicional. Agora, vamos para Efésios, capítulo 1. Alguém disse a mim: não, irmão Wellington, olha aqui. Efésios, capítulo 1, fala de predestinação de eleitos. Só os que Deus predestinou e elegeu. Mas vamos ler o texto para a gente ver. O próprio texto que eles dão. A palavra de Deus vai dizer assim. Isso é Paulo aqui falando. Efésios capítulo 1, vou ler do versículo 13 em diante. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Observação, tá? Versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aí o café, tá vendo? Nós já fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Mas o texto não está dizendo isso aqui não, calma, vamos lá. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então essa é a vontade de Deus. Eles pegam esse texto aqui para dizer isso. Essa é a vontade de Deus. Ele escolheu, ele predestinou antes da fundação do mundo. Ei, Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Sabe por quê? Porque para Deus não existe hoje, nem ontem, nem amanhã. Deus está num tempo que o tempo não tem tempo para ele. Ele é além do tempo, ele que cria o tempo, ele cria a eternidade, ele está além de tudo, ele não é limitado a nada. Isso vai mostrar que Deus já preparou no nosso entendimento limitado, terreno, para a gente entender que como o homem caiu da graça, se perdeu,
Deus, na sua sabedoria, sabendo que o homem ia tomar essa atitude, já tinha preparado um plano. Ele não ia salvar na soberania dele. Ele já tinha preparado um plano para resgatar esse homem caído que se perdeu. E esse plano, através de Jesus. Ora, Deus é soberano. Para que Deus ia criar todo esse teatro? Toda essa apresentação? Mandar Jesus vir ao mundo para sofrer, para morrer, para passar tudo aquilo, para salvar quem já foi salvo? Tem nada a ver não, irmão, não é dentro desse contexto não. O projeto de salvação de Deus, ele já estava elaborado antes da criação. Por quê? Porque Deus sabia que ele ia estabelecer o homem nesta vida, e este homem, pela liberada escolha que ele tem, ele ia se apartar de Deus, ia entrar em juízo, porque Deus é santo e não toma o culpado por inocente. Tem que julgar, tem que aplicar a punição, a sentença. E Deus, sabendo disso, como ele tem um propósito soberano, ele criou um meio para que esse homem viesse a ele novamente, depois de caído, levantado por Jesus, para aquele que busca o socorro nele, para que esse plano de Deus, que ele criou com os homens, seja realizado. Está entendendo isso? Então Paulo não está falando sobre isso aqui, a eleição incondicional, a predestinação incondicional. Paulo está falando aqui dentro daquela soberania, da presciência de Deus. Mas vamos ler mais texto para a gente entender. A gente vai entender agora. Ó, aqui, ó. Versículo 11 até o versículo 14. Olha o que diz a palavra. Nele digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Foi da vontade de Deus levantar o homem caído e dar ao homem a oportunidade de voltar a ele novamente. Agora olha o que Paulo vai dizer, versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que, primeiro, esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo da promessa. Aprendeu aqui? Que não tem predestinação fatalista e incondicional? Paulo vai falar de predestinação, de eleição, mas ele vai dizer, vocês, como nós também, depois que vocês creram nele, aí sim, vocês creram nele, pela mensagem, pela verdade do evangelho, aí vocês foram selados para essa promessa, no qual vocês estão predestinados. Você está entendendo aqui? A predestinação é condicional a Cristo. Quem está em Cristo vai para o céu ou para o inferno. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Para os que estão em Cristo. Não é para os que são escolhidos. A Bíblia não fala de escolhido para salvação. Não vem pegar lá João 15, 16. Tem nada a ver ali. O contexto ali não fala de salvação. Deus, para salvação, ele chama todos. Ele não escolhe um grupo especial. Ele chama a todos para a salvação. O chamado de Deus para a salvação é para toda criatura. Mas, irmão Wellington, então como é que Deus chama o homem? Pela pregação do evangelho. Olha aqui, Paulo vai dizer aqui, Efésios capítulo 1, versículo 13. Paulo vai dizer aos irmãos, vocês também, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, vocês foram selados para a promessa. Vocês agora estão dentro dessa predestinação. Depois que vocês ouviram o chamado de Deus para a salvação, é pela pregação do evangelho. É por isso que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, como disse Jesus, para levar esse convite de Deus ao homem, essa esperança de Deus ao homem. O evangelho é o convite, é a esperança, é a misericórdia, é o amor, é o chamado de Deus para o homem alcançar dele o seu perdão. Quer ver uma coisa? Vou provar isso aqui, que o evangelho é por onde Deus chama o homem para a salvação. Vamos ler aqui
Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler aqui no versículo 14. Estou mostrando a você que não existe essa ideia de predestinação incondicional fatalista, onde ensina que Deus escolheu um para o céu e outro para o inferno. Porque céu ou inferno não é questão de escolha de Deus, é questão de crer ou não. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. E Deus chama o homem, todos. Deus não faz acepção. O chamado de Deus para a humanidade, para a salvação, é para todos. É para todos. Pedro vai dizer isso. Pedro vai dizer isso. O contexto, depois eu vou ler aqui 2 Tessalonicenses. Deixa eu voltar para cá. Que eu quero mostrar a você que Deus não chama escolhido para a salvação. Ele chama os perdidos para serem salvos. Todos. Jesus disse, eu vim buscar e salvar todos os que se haviam perdidos. Porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Por causa do pecado. Mas o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Jesus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é para os salvos. É para os perdidos. Crê em Jesus para ser salvo. O chamado de Deus é para todos os homens perdidos na terra. Não é para quem é escolhido. Deus não chama escolhido. Deus não escolhe você de antemão. Não venha pegar João 15, 16, que essa interpretação é errada. Está fora do contexto. O contexto ali não se refere à salvação. Porque ali é o chamado de Jesus, quando ele diz, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós para o ministério, para o ID. Para o ID. Se você for lá em Lucas, capítulo 10, você vai ver esse mesmo contexto sendo colocado lá. Esse mesmo contexto onde Jesus chama os seus discípulos para essa finalidade. Olha aqui. Lá em Mateus, é Lucas não, deixa eu ver aqui. Para mostrar a você. Para mostrar a você. Aí Jesus vai dizer aqui. E chegando, Mateus, vou mostrar a você que o contexto de João 15, 16 não é de salvação. Não é escolha para salvação. É escolha para ministério. Quando Jesus diz, não foi vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós. E ele vai dizer, e enviei para que fosse e desse frutos. Olha o contexto aqui em Mateus capítulo 10. E chegando os seus discípulos, deu-lhes o poder para expulsarem e para curarem toda a enfermidade. Glória a Deus. Ora, os nomes dele era esse, Filipe, tal. E Jesus o enviou para essa missão. Ele vai dizer no versículo 6, Mateus, capítulo 10, versículo 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ide antes. Ele chama os discípulos. Ele prepara os discípulos. Jesus enviou estes 12. Versículo 5 vai dizer assim. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo, não ireis pelos caminhos das gentes, nem entrai em cidade samaritana, mas ide ante as ovelhas perdidas de Israel. Então o texto de João capítulo 15, versículo 16, está nesse contexto aqui, na escolha de Jesus, quando ele escolhe para enviar para o ministério da palavra. Não é para salvação. A escolha aqui não é para salvação. Agora, vou mostrar a vocês, dentro de um texto, que está no contexto de salvação, que Deus não faz acepção de pessoa. O chamado dele para salvação é para todos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34. Olha o que Pedro vai dizer e eu vou mostrar a você qual é o contexto que está inserido esse texto aqui. Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, vai dizer, e abrindo a boca, Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Está entendendo aqui? Pedro reconhece que Deus não faz acepção de pessoas.
Aí ele vai dizer no versículo 35, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. O que Deus se agrada é isso, quando o homem teme a ele e começa a operar, a andar, a seguir na justiça, que é a palavra dele. Temer a Deus é guardar a palavra. Só teme a Deus quem dá ouvido à palavra. E Pedro vai falar isso aqui depois de ter ido pregar o evangelho para Cornélio. Cornélio era um gentil que não tinha comunhão com os judeus. Os judeus se achavam mais santos do que o gentil. Não se misturava. E Jesus manda lá para quebrar esse entendimento maldito na mente dos irmãos. Jesus manda Pedro ir até Cornélio pregar o evangelho. E quando Pedro vê Cornélio se convertendo e recebendo a mesma salvação que eles receberam quando creram em Jesus, Pedro vai dizer, eu agora vejo que Deus não faz acepção de pessoa. Atos capítulo 10, versículo 34. E fica esses homens aí pregando que Deus escolhe um para o céu e outro não, outro vai para o inferno, não adianta fazer mais nada. Porque Deus já determinou para o inferno, não é Deus que determina ninguém ir para o inferno. O que Deus determinou foi o juízo, para dar ao homem a recompensa da sua obra, que é a sentença para receber a punição no inferno. Porque Deus não criou o homem para o inferno. Deus não criou uma criatura, ser pessoal, criada à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque nós somos um ser pessoal. Deus é um ser pessoal. Nós somos um ser pessoal. Deus não criou essa criatura que é um ser pessoal, que existe e não tem mais fim a nossa existência. Vai ter fim aqui nesta vida, mas a gente permanece existindo. Por isso que Deus não tem prazer na nossa morte, que refere-se à condenação. Ele quer salvar, irmão. E ele salva o homem, convidando o homem a essa salvação, pelo chamado de Deus para o homem ser salvo, através do evangelho.